E aí, turma, boa noite. Hoje vamos trabalhar um pouquinho para finalizar nossas atividades relacionadas à aplicação de Fourier. Então, vamos fazer uma aplicação de série de Fourier para interpretar um tipo de um sinal, tá? Um sinal característico e um sinal simples. Nesse caso aqui, vamos interpretar o sinal relacionado a uma função dessa natureza aqui, tá bem? Então, essa representação em série de Fourier, ela vai ser utilizada para representar essa minha função de onda. Então, esse tipo de onda, eu tenho esse comportamento. Se eu for analisar, é um comportamento de uma onda quadrada, né? No qual ela tem uma imagem dentro do intervalo 0, π, 2π, 3π, 4π, ou 0, menos π, menos 2π, 3π, dentro entre menos 1 e 1. Então, é uma função de característica constante. Ou ela vai variar 1, ou ela vai variar menos 1. 1, menos 1. Depende da condição dela. Então, a gente vai trabalhar essa função e deixar ela de modo que ela fique similar a uma função de natureza de Fourier, para a gente poder fazer um conceito, nem uma análise. Então, o que eu posso analisar? Ela vai ter de 0 a π e 0 a 2π. Se eu for analisar aqui a função, eu sei que ela se repete entre 0, 0, ela vem aqui, faz isso, e até 2π, né? A partir desse momento aqui, 0, 2π, ela começa a se repetir. Análogo para cá também, né? Ela vem menos 2π, π e 0, né? Ela faz esse comportamento aqui, ó. Ela vem menos π, aqui. A partir desse momento aqui, ela começa a se repetir. Então, eu sei que o período dessa função, ela começa a se auto-repetir, ó, entre 0 e 2π, ó. Ela vai ter esse formato aqui. A partir de 0 e 2π as coisas se repetem. Então, o período dela eu posso dizer que é algo já importante para a gente trabalhar. Então, o período dela é t, né? Período t equivale a 2π. Agora, a frequência fundamental. A frequência fundamental nada mais é que ômega 0 igual a 2π sobre o período, 2π sobre tesão. Então, 2π sobre o período 2π, 2π por 2π, isso aqui vai dar 1. Então, eu sei que a frequência fundamental ômega é 1 e o período é 2π. Tá, logo a gente já vai começar a trabalhar os coeficientes de Fourier. Só que os coeficientes de Fourier, seria mais interessante eu trabalhar, ó, se eu for analisar essa função, em vez de eu colocar de 0 a π e de π a 2π, ó, porque é uma integral mais complicada, eu vou ter que integrar esses valores ao período de 0 até t, ela vai ser de 0 até π, mais de π a 2π. Só que é um pouco complicado analisar de π a 2π, então vamos fazer algo mais simples, para diminuir um pouco a nossa característica de função. Vamos analisar ela dentro desse período aqui, ó, entre menos π e π. Porque, ó, menos π, ela vai ter uma repetição aqui, ó, se eu for analisar, é a mesma função, ó, menos π e π, eu vou ter essa função nessa condição, ó, menos π e π, ó, ela se repete, pode ver, ó, ela tem o mesmo tipo de onda que a gente estávamos analisando. E fica mais fácil, porque eu tenho um zero nessa história. Então, eu vou estar integrando entre menos π até π. Na hora de eu abrir essa função aqui, ela vai abrir de menos π a 0, mais 0 até π. Ó, porque menos π até π, ó. Menos π vai até 0. Integrei essa parte aqui. 0 até π, vou integrar essa outra parte aqui. Então, é mais fácil eu trabalhar com um elemento que vai cancelar a função na hora de eu substituir aqui, do que esse cara aqui que eu tenho uma função a mais aqui e acabe aumentando a conta. Dá para usar esse método de cima também, mas é um pouco mais complicado, ele vai ser mais trabalhoso, e isso não é desejável, já que Fourier, por natureza, assim, acaba sendo um pouco tétrico, né? Então, não vamos cometer erros básicos, assim, sem necessidade. Então, analiticamente, o que significa analiticamente? Analítica, eu vou dizer qual que é o comportamento da minha função. Então, a minha função f de x vai ter o comportamento entre
menos 1, né, que é a imagem dela. Se ela estiver dentro do intervalo entre menos π, x e 0, e ela vai ter um comportamento de 1 se ela estiver entre 0, x e π. Voltando na função, comportamento, imagem, menos 1, quando estamos trabalhando entre menos π até 0. Ó, um intervalo de x aqui, ó, menos π até 0. Então, vou ter menos π, x até 0, imagem dela, função analítica característica menos 1. Agora, para essa parte de cima, o que acontece? Qual que é a imagem dela? Imagem 1, quando eu tiver comportamento entre 0, x e π. Tá? Então, essa já é a forma analítica da função. Então, eu sei que f de x vai ter esse comportamento. Então, agora vamos fazer para a parte 4. A quarta condição, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar essa função, os coeficientes de Fourier. Como que vamos trabalhar? Sei que lá do coeficiente de Fourier, que deu na aula passada, né? Quem não assistiu, volta lá o vídeo, verifica lá. A última coisa que é a introdução a coeficientes de Fourier, né? Introdução à série de Fourier. Eu vou ter o A0. O A0 nada mais é que 2 sobre t. Lembrando que o meu período que a gente calculou lá atrás é 2π. Então, sobre 2π. E a minha integral de 0 até t. Na verdade, 0 até t está indicando qual que é o período da função. Então, o período da minha função ela vai variar de menos π até π, que vai dar o 2π, né? De menos π até π, ó, se repete, né? Ó, se você for ver aqui. De menos π até π, esse período aqui, ó, que é a mesma função, ele dá 2π de comprimento. Aqui é a mesma onda se fôssemos analisar de 0 até 2π, só que vamos analisar de modo mais simples, em função do eixo de imagem, fica mais tranquilo. A minha função f de x. A minha função f de x nesse comportamento aqui, ela vai variar entre 1 e menos 1, né? Então, posso colocar f de x antes de fazer a abertura de x. Vamos abrir. Esse 2 com esse cara aqui, ó, eles se cancelam, né? Então, fica 1 sobre π. Agora eu vou abrir essa integral, né? Porque ele vem menos π. Ela vai até 0, de menos π até 0. A função f de x de menos π até 0, ó, menos π até 0, qual que é o comportamento dela? É menos 1. Então, fica menos 1, que esse menos 1 aqui equivale à minha função f de x, menos 1 dx. Mais, né, a minha integral. Agora ela vai estar de 0 até π. 0 até π. E a minha função f de x é o próprio 1. Então, 1 dx. Agora eu vou trabalhar esse comportamento aqui. Logo eu vou ter menos 1 sobre t. A minha integral de dx é o próprio x, né? Então vai ficar x. Ele vai ser substituído no intervalo de menos π até 0, mais, ó, dx, a integral de dx é o próprio x, x de 0 até π. Teorema fundamental do cálculo, né? Vamos ver, menos 1 sobre π, substituir f de b menos f de a, então vai ser 0 menos π, certo? Agora eu vou para essa segunda, mais, novamente, agora, b menos a, agora o meu b vale π, né? Mais π menos 0. Vamos analisar esse comportamento dessa função. Então, aqui, menos e menos vai dar mais, eu vou ter mais π. E vamos ver o que acontece aqui.
nessa condição de função aqui. Bom, o que eu vou ter? Eu vou ter um fator multiplicativo, né? Vou ter um fator multiplicativo. E a minha função vai ficar menos 1 sobre π, ó, posso até distribuir esse elemento aqui, ó, menos 1 sobre π, vezes π, positivo, né, ó. Esse elemento aqui, ó, é distributivo, ó. O que 0 mais π dá π. Agora aqui, menos com mais aqui, vai dar menos, né? Menos 1 sobre π. Opa, perdão. Aqui não tem menos, aqui é mais, ó. Mais, ó. Não tem nenhum elemento aqui. Positivo, positivo, positivo. Mais, então, ó. Agora, 1 sobre π, ó. Mais 1 sobre π. Então, agora, 1 sobre π positivo, aqui ele vai dar... Agora, aqui, né, deu negativo. Exatamente isso aqui nessa condição de função. Nesse caso aqui, 1 sobre π. Mais e mais, né? 1 sobre π positivo. Então, o que vai acontecer? Vezes π. Nesse caso, eu cancelo esse cara com esse cara aqui, ó. Eu vou ter 1 mais 1, né? Meu coeficiente de Fourier vai ser 2. Tá ok? Tem algo de estranho. Ah, ó. Um erro técnico aqui, ó. Vou ter menos 1 aqui, ó. Menos 1, menos x. Na hora que eu coloco menos aqui, ó, ele vai alterar o valor da minha função. Então, vou ter menos x. Esse aqui, ele passa a ser menos com menos, ele vai dar mais. Aqui vai alterar o valor dessa função aqui. Então, vai ficar menos π. Na hora que eu for trabalhar essa função aqui, fica menos. Aqui fica menos e aqui vai ficar zero. Ok. Porque eu tinha a função menos x, né? Certo? O meu comportamento é a função menos 1. Integral de dx é x. Com esse menos, menos x. Correto? Menos x. Então, menos x aqui, mais x. Intervalo de 0 a menos π. Ah, então aqui vai ficar menos 0. Menos π, com esse menos, né? Ó, menos com menos dá mais. Com o menos da função, fica menos π. Então, esse cara aqui fica negativo. Agora, a minha função aqui positiva, aqui está tudo ok. Então, vai ficar menos. Então, menos 1 mais 1, 0. Coeficiente de Fourier. Toma cuidado nessas análises de coeficientes de Fourier, que às vezes dá um pequeno errinho, um pequeno equívoco nessa situação aqui. Então, agora vamos para a próxima coeficiente de Fourier, né? Então, agora a gente já fez o A0, vamos fazer o elemento AN. AN no coeficiente de Fourier. Então, vou ter 2 sobre t. Lembrando que vai ser 2 sobre o período. O período vale 2π. Integral, vamos estar trabalhando dentro do mesmo conceito, né? Nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando menos π até π. A função f de x, que ela vai assumir mais 1, né? Ou menos 1, dependendo de onde a gente está, né? Cosseno de n, ômega 0, π dx. Lembrando que aquela minha função vai ter comportamento menos 1. Quando ela estiver entre menos π, x e 0, e 1, quando ela estiver entre 0, x e π. Lembrando também que o nosso ômega 0 que a gente calculou lá, ômega 0 vale 1, né? Nosso valor de condição de frequência fundamental vale 1. Então, vamos substituir esses elementos aqui nessa condição de função, tá bem? Então, vou ter que AN, 2 sobre t. T vale 2π, né? Já posso cancelar esse aqui, ó. Vai ficar 1 sobre π. Então, vamos colocar 1 aqui. 1 sobre π. A gente já cancelou aqui. Vamos distribuir o intervalo da função. Ele vai valer entre menos π
até zero, de menos π até zero a imagem dela é menos 1, certo? Então ele vai ficar menos, né? Menos 1. Cosseno de n, ômega zero vale 1, então ômega zero vale 1. 1 vezes π da π, né? N π dx. Agora, essa função se abre, né? Ela vai ficar positiva, né? Que eu estou somando, dois intervalos. Agora eu estou somando para 1, de 0 até π. De 0 até π da minha função 1. 1 vezes cosseno de n π dx. Lembrando que ômega zero vale 1, correto? Já trabalhei essa distribuição dessa função, né? Agora o que vai acontecer? Vamos integrar essa função aqui. Como é que a gente vai integrar essa função cosseno? Cosseno de nx, né? Vamos lembrar o que vai acontecer com essa função aqui. Vou dar uma lembradinha desse conceito aqui. Eu vou ter cosseno de nx dx aqui eu quero integrar, né? Então, isso aqui eu quero integrar. O que vai acontecer? Vou chamar esse elemento interno aqui de u. U vai valer quem? U vai valer nx. A minha variável é x, então eu derivo u com relação a x. Sobra n. Derivo u com relação a x, sobra n. Vou inverter, né, os termos aqui. Eu vou ter du sobre n é igual a dx. Beleza. Efetuado esse procedimento, né, eu vou substituir no dx, né? Então, vou integrar cosseno du, né, que eu já substituí, e o meu dx vale du sobre n. Esse 1 sobre n vai para frente, então vai ficar 1 sobre n integral de cosseno de u du. 1 sobre n integral de cosseno resulta em seno de u. U vale quem? U vale nx. Então, resposta dessa integral, 1 sobre n seno de nx. Então, beleza. Agora vamos resolver essa integral aqui, né? Eu vou ter que esse elemento aqui, eu vou separar essa condição de integral, né? Logo eu vou ter integral de cosseno, eu sei que vai valer menos seno, né? 1 sobre n seno de nx. Então, 1 sobre n, então vai ficar 1 sobre n vezes π, né? Porque eu já tenho π aqui, eu vou multiplicar com esse n daqui. 1 sobre n π. Integral aqui ele resulta em seno de nx, né? Ó, esse menos aqui ele também passa para cá, não posso cometer esse erro novamente. 1 sobre n, né? Vamos integrar o seno de nx. Ele vai ser integrado de menos π até zero, mais, ó, está multiplicando 1 sobre π, e tem esse elemento n, integral de cosseno, seno de nx. Elemento de integração, nesse caso aqui, novamente, de 0 até π. Vamos começar a substituir esses elementos aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, né? Vamos ver qual que é essas condições aqui. Então, vou estar trabalhando menos 1 sobre nπ, seno de... Agora, vou substituir no elemento x, n vezes 0, né? Menos, teorema fundamental do cálculo, seno de menos, né, n π. Ó, que esse menos aqui vem para cá também. Agora, mais 1 sobre nπ. Vou trabalhar agora seno de nπ, né? Mais seno de 0 vezes n. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Fazendo uma análise,
n vezes zero dá seno de zero. Seno de zero é zero. Aqui também acontece a mesma coisa. Zero vezes n dá zero. Seno de zero, zero. Esse fator aqui, ó, ele é negativo. Quando acontece um fator negativo dentro do valor seno, ele vem para cá e altera o sinal. Correto? Então, vou ter positivo esse termo aqui. Então, minha função vai ter a seguinte característica. Menos 1 sobre nπ vezes, agora passa a ser positivo, que ó, vai dar zero mais seno de nπ, mais 1 sobre nπ, seno, né, perdão, seno de nπ mais zero. Ah, beleza. O que vai acontecer nessa condição aqui? Vai ficar menos 1 sobre nπ, seno de nπ, mais 1 sobre nπ, seno de nπ. Bom, menos com mais, né? As duas funções são iguais, cancela, cancela. Resultado do termo a n igual a zero. Essa é a condição aqui. Bom, já tenho mais um valor da minha função aqui nessa característica. Agora falta calcular quem? Já calculei o a0, já calculei o a n e falta calcular agora o bn. Bn, eu vou usar 2 sobre t, são todas fórmulas tranquilas. Um pouco é difícil, às vezes é um pouco mais demorado você lembrar o conceito de integral. Então vai ter 2 sobre t, t vale quem? 2π. Eu estou integrando de menos π até π, né? Que é o que a gente já fez. A minha função f de x é a função que varia. Agora, seno de nx, né? Ó, lembrar que o an é cosseno, o bn é seno, tá? Então, o que vai acontecer? Dx. O comportamento dessa função, cancelo esse cara com esse cara, né? Eu vou ter 1 sobre π novamente, né? A minha função aqui, nesse caso, a minha integral, né? Ela vai ter um comportamento, minha função f de x vai ser menos 1 seno de nx, né? Lembrando que o meu ômega 0 é 1, né? Meu ômega 0 é 1. Tá? Se eu tivesse o ômega 0 aqui, ó, aqui tem um ômega 0 aqui dentro, ômega 0. Se o ômega 0 fosse 2, eu ia colocar um 2 aqui dentro. Se eu fosse o ômega 0 fosse 3, eu ia colocar um 3 ali dentro. E assim sucessivamente ocorreria essa condição, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, ela vai estar menos π, imagem 1 da função, até 0, seno de x. Agora, mais, né? Nesse caso, 0 até π, seno de nx dx. Essa função aqui, essa característica aqui que a gente vai estudar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso, eu vou ter menos 1, né? Eu posso trabalhar esse valor de menos 1. O mesmo vai acontecer com o cosseno, né? Ele vai aparecer uma integral, né? Com relação ao termo cosseno, né? Não precisa fazer aquele... Se eu for integrar aqui, ó, seno de nx dx. Ah, vou lembrar que esse aqui é o elemento u igual a nx. Derivo u com relação a x, eu vou ter o quê? Vai ter o n. Ah, vou isolar o elemento dx, né? Então, vou ficar que dx vale du sobre n, né? Mesma coisa que a gente fez, mesmo critério que fez com o cosseno, né? Vou substituir, eu vou ter integral, né? Então, vou integral de seno de u, vezes 1 sobre n,
1 sobre n du. Ah, qual que é a integral de seno? Ah, ele está aqui seno, eu estou integrando sentido anti-horário, integral de seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos 1 sobre n cosseno de nx. Tá? E essa condição aqui seria a condição da nossa integral. Então, agora ele vai multiplicar aqui, né? Esse menos aqui, ó, ele passa a ser positivo, né? Porque agora eu vou ter o resultado da minha integral negativa, né? Então, vai ficar 1 sobre n π. Ele menos, ele passa a ser mais cosseno de nx, intervalo de integração de menos π até zero. Agora, ó, vou integrar essa outra parte aqui. Agora, esse aqui, ó, devido a ficar menos, então vai ficar menos 1 sobre n, né? Ó, 1 sobre n π, 1 sobre n π, né? Que eu multipliquei aqui, ó, passou aqui 1 sobre n π. Esse sinal de menos se deve a esse sinal de menos do cosseno. Seno, cosseno de quem? Cosseno de nx. Intervalo de integração para essa função vai ser de 0 até π. Beleza? Vamos substituir os elementos aqui. Eu vou ter 1 sobre nπ, cosseno 0 vezes n dá 0, cosseno de 0, b menos cosseno de menos π n, ou menos nπ, né? Tanto faz. Agora, menos, né, ó, menos essa função 1 sobre nπ, cosseno de πn, ou nπ, menos cosseno de 0. Lembrando, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Vamos analisar esse comportamento aqui. Nesse caso aqui, o que vai ter essa condição aqui? Vamos analisar ela. Eu vou ter 1 sobre nπ, 1 vezes menos cosseno, né? Menos cosseno de nπ menos 1 sobre n π cosseno de nπ menos 1. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa função aqui, quando eu tenho o valor para n aqui, ele não vai inverter esse termo aqui, ele vai ficar como termo negativo. Cosseno de menos aqui, ele vai continuar como termo negativo, não vai ser igual ao seno, que ele passa multiplicando e inverte os valores, não. Aqui ele vai continuar o mesmo critério, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso também fazer um trabalho agora de inversão, nesse caso aqui, ó, ele continua cosseno de nπ, né? Ele não tem essa característica de mudança de fator multiplicativo, então ele continua o mesmo termo, né? E eu posso fazer uma inversão nesse termo aqui, ó. Eu posso fazer uma analogia. Então, 1 sobre nπ, para ficar mais fácil de fazer essa conta aqui. Dá para fazer a distribuição e depois fazer a soma dos termos aqui, né? Vamos fazer aqui, fica mais fácil direto. Menos cosseno de nπ. Vou inverter agora esse cara aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou inverter, né? Ele vai passar ele vai mudar a característica da função, né? Ele vai ficar menos, né, ó. Eu vou jogar esse sinal de menos para cá, ó. Eu vou jogar esse sinal de menos para cá, ele vai ficar menos 1 nπ. O que aconteceu? Menos 1 nπ.
esse menos 1 ele passa a ser 1 aqui, e esse cosseno passa a ser menos cosseno de nπ. Certo? Ó. Esse menos aqui, ó, é como se eu tivesse invertido. O que era negativo passou a ser positivo, e o que é positivo passa a ser negativo, e aparece um sinal de menos aqui fora. Tá? Aqui já tem esse menos aqui, aparece esse outro menos aqui. Eu fiz uma inversão de sinal, né? Só fica mais fácil. Então, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter a função aqui, ó, 1 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ, né? Agora, ele vai passar a somar mais, né, 1 sobre nπ, e a minha função novamente aqui, 1 menos cosseno de nπ. Tá? 1 menos cosseno de nπ. Então, a única coisa que aconteceu aqui, ó, esse valor aqui passou a ser positivo, né, e fica configurado nesse termo aqui. Logo, eu vou ter o quê? Eu vou até passar aqui embaixo, aqui, 1 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ, menos com menos mais 1 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ. Beleza, o que vai acontecer? Esses termos não são iguais, então vou ter 1 menos cosseno de nπ, 1 mais 1, 2 nπ, multiplicado por 1 cosseno de nπ. Ó, lembrar que a única coisa que é interessante é a característica que quando temos funções que cosseno é uma função de natureza par, cosseno de nπ é igual a cosseno de menos nπ. Já no seno não acontecia essa característica. Então, essa função aqui que é um joguinho interessante para lembrar que a gente fez. Então, é isso aí. Agora, então, agora eu somei esse termo com esse termo aqui, ó, eles são iguais, ó. 1 com 1 dá 2, 2nπ, 1 cosseno de nπ. Aí encontramos o elemento bn, pelo menos já encontramos um elemento que já não deu zero nessa história, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Agora a gente vai efetuar a representação gráfica, vamos efetuar a representação da onda em série de Fourier. Vamos utilizar aquela representação gráfica e vamos ver qual que é o comportamento dessa função em série de Fourier. Nesse caso, o meu A0 vale 0, que foi o que a gente obteve. O meu AN vale 0 e o meu BN vale 2 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ. E o meu ômega 0, nesse caso aqui, que a gente efetuou lá, né? Ômega 0 vale quanto? Ômega 0, minha frequência fundamental, vale 1. E vou substituir na minha função de comportamento de Fourier. Então, eu vou ter que a minha função fx, né, vai ter uma equivalência. O A0 vale 0 sobre 2, mais a soma de 1 até infinito, onde a n vale 0, então 0 vezes cosseno de n vezes 1, né, ômega 0x, mais bn. Bn essa parada toda aqui, né? Bn vai ser 2 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ, vezes seno de n 1x. Então, beleza. 0, esse cara aqui vai embora. 0 vezes cosseno, esse elemento aqui também vai embora. Então, minha série de Fourier vai ter o seguinte comportamento. A minha função fx vai ter um comportamento que tenha uma ligação com a série de n variando de 1 até infinito,
né? Daí ele vai estar trabalhando, nesse caso aqui, 2 vezes nπ vezes 1 menos cosseno de nπ vezes seno de nx. Essa é a disposição do elemento como série de Fourier. A gente podia abrir essa função mais um pouco, trabalhar, mas eu quero só que represente ela em série. Então, em série ela vai ter esse comportamento, tá? Então, seria isso inicialmente, é um primeiro exemplo de aplicação, né? E é algo bem interessante para trabalhar coordenação e condição de sinais. Beleza? Qualquer dúvida, estamos na área e eu vou colocar um exercíciozinho baseado nesse aí. E boa! Falou, galera, até mais.